Hello guys, today let's do a review of the contents, ok? Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos. Como vocês recordam, então, na primeira aula nós estudamos o Código de Ética do Secretariado, Code of Ethics. Então, nesse Código de Ética, nós vimos a questão dos direitos e os deveres do profissional de secretariado. Esse conteúdo aqui não vamos trabalhar na prova, pois já foi feito um questionário em relação a esse conteúdo. Da mesma forma que teve na primeira aula, Secretary Job. Esse texto aqui também já foi abordado num vídeo e nós já fizemos um questionário relacionado a isso. Nesse texto, você pode observar que ele é a transcrição do vídeo e aqui apresenta a questão, as funções do secretário e da secretária. Como se faz relatório, planeja, como se organiza eventos, faz projetos e também que o secretário tem que ter habilidades com as pessoas e também habilidades na escrita que são essenciais. Também não será cobrada na avaliação, pois já fizeram um questionário relacionado a isso. Na segunda aula, então, nós trabalhamos com a entrevista, interview. 12 tip tops for successful interview. Então, 12 dicas para uma entrevista bem-sucedida. Vocês observaram? Então, isso aqui é um conteúdo que nós iremos trabalhar na avaliação. São 12 dicas, vocês já têm contato com elas. Be smart, eye contact, the handshake, sell yourself, que seria vender a sua imagem, vender a você mesmo, falando bem de você na entrevista. Listen, ouvir. Don't waffle, não fale sem cessar. Body language, numa entrevista temos que ter cuidado com a linguagem corporal também. Ask question, então se tiver alguma dúvida numa entrevista, fazer esse questionamento. And with a smile, and a handshake. Então, numa entrevista, a ideia é que a gente encerre a entrevista com um sorriso, então, e um aperto de mão. Punctuality, que é algo essencial, né? Pontualidade. Prepare, numa entrevista a gente tem que ficar preparado para essa entrevista. E 12, número 12, know your CV, conheça o seu currículo vitae. Sempre que vocês observarem a abreviação CV, é currículo vitae. The qualifications, as qualificações, the experiences, as experiências, the dates, as datas, and employments, e os empregos. And know the achievements you have made. E saiba, então, das realizações, das conquistas que você teve para falar do seu currículo vitae numa entrevista. Então, isso aqui é da outra aula. Nessa mesma, então, que nós tratamos da entrevista, temos como elaborar um currículo vitae em inglês. Vocês têm todo esse documento que eu estou mostrando hoje e eu vou disponibilizar todo esse documento novamente em arquivo único para facilitar o estudo para a prova. Então, o currículo vitae. Aqui vocês observam que diz Basic Elements of a CV, que são os elementos básicos de um currículo vitae. Como você pode observar aqui, número 1, your personal details. Então, alguns detalhes, alguns dados pessoais. Name, address, phone numbers, e-mail. Então, esses dados têm que constar no currículo e é na parte inicial. Um dos segundos tópicos, então, que tem que ser abordado, a personal statement. Aqui uma pequena colocação, um parágrafo, mais ou menos, tratando de você, dos seus interesses, e tentando estimular ao empregador para que leia o seu currículo, então. O número 3, Employment Experience. Então, a experiência de emprego, sempre in reverse chronological order, ou seja, sempre na ordem inversa ao cronológico. Começa, por exemplo, com 2015, depois 2014, 2013, e é assim que é um currículo. 4, Education. Aqui, então, nesse item, a gente coloca os detalhes da formação acadêmica e educacional. O ano de estudo, em que local foi o estudo. Número 5, Key Skills. Skills são habilidades. Então, algumas habilidades que vocês têm, habilidades com informática também, com língua estrangeira, em que nível se encontra? Basic, Intermediate or Advanced Level. Então, o nível que você se encontra, básico, intermediário, avançado. E também as habilidades com tecnologia da informação. 6, Hobbies and Interests. Aqui algumas questões para o entrevistador, então tem
uma imagem, alguma visão do que você gosta de fazer em seu tempo livre. References, algumas vezes não é solicitada referências de uma outra empresa, do empregador anterior. Então, às vezes, não é necessário. Na outra aula, nós trabalhamos com Minute of Meeting, que seria a ata de reunião. Como vocês conseguiram observar, a ata de reunião em inglês, ela tem um formato diferenciado. Observem que nós trabalhamos, podem olhar no arquivo de vocês em PDF, ela tem um formato diferenciado. Nós temos várias colunas, aqui nós temos que preencher subject, que é o assunto, date, a data, time, a hora, location, local, minutes prepared by, aqui a ata preparada por, meeting facilitator, que seria o mediador, então, da reunião. Aqui nós temos que preencher com attendees, ou seja, aqueles que são os representantes, nesse caso, representantes de turmas que vão participar da reunião. Meeting agenda, que é a pauta da reunião. E aqui, então, os itens que são discutidos. E como você pode observar aqui, remarks, algumas ações discutidas e o que pode ser tomado como iniciativa, então, em relação aos itens mencionados. Então, observem que meeting of meeting é diferente em inglês do que em português. Vocês têm também algumas dicas para escrever uma ata em língua inglesa. Aqui você pode observar que você tem em inglês um tópico e ao mesmo tempo em português. Isso aqui para facilitar os estudos, então. Algumas dicas, então, tips, type up your minutes immediately after the meeting ends. Então, uma das dicas é que se faça a ata logo, imediatamente após a reunião ou durante a reunião, então. Outras dicas, né, sentar próximo ao presidente ou aos responsáveis pela reunião, para facilitar, então, caso tiver alguma dúvida. Ask people to write down their motions. Pedir para as pessoas, então, para anotar algumas propostas, para vocês colocarem depois em ata. Keep the minutes filed in a safe place. Mantê-la arquivada. Então, a ata sempre é um documento que fica arquivado, tem que ter cuidado não registrar. Don't be afraid to interrupt and ask for clarification at any time. Então, no momento que redigir uma ata, não ficar com medo de perguntar algo. É melhor você tirar alguma dúvida, porque essa ata vai ficar registrada, vai ficar arquivada. Então, tire a dúvida no momento, não se preocupe em interromper a reunião para tirar essa dúvida. Minutes are very important. They are saved and might be referred for many years. Então, as atas são importantes, elas ficam arquivadas e servem como documento por vários anos. Write things as they happen. Então, outra dica é que a gente escreva na ata realmente o que aconteceu. Então, não pode ser inventado nada, é realmente o que aconteceu durante a reunião. Na outra aula, nós trabalhamos com agenda, que agenda em inglês, como vocês podem ver a definição, significa programa de trabalhos, ordem do dia, agenda, livro de apontamentos. Então, seria pauta. Pauta de uma reunião, a gente chama de agenda. Aqui vocês têm um exemplo, então, a typical agenda runs as follows. Então, uma pauta típica acontece geralmente nessa sequência. Claro que depende cada reunião tem uma especificidade, mas aqui nós temos um modelo. Por exemplo, opening and welcome, abertura e boas-vindas, present and apologies, presenças justificativas. Aqui, então, são vários itens que geralmente nós temos numa pauta e para encerramento, então, closing. Nós temos também What is a cover letter? O que é uma carta de apresentação? Que também é um dos gêneros textuais que consta na ementa da disciplina do secretariado. Então, o que é uma carta de apresentação? Vocês têm aqui em inglês e também tem em português. A carta de apresentação, como consta aqui, é um documento que vai junto com o currículo vitae. Ela vem na parte inicial, então, fazendo uma breve descrição, apresentando o seu currículo. E anexo segue o currículo. Esse documento vocês têm tanto em documento escrito, como vocês têm em áudio também, que eu fiz a gravação para vocês. O tópico 2, what to include in a cover letter. Então, o que incluir numa carta de apresentação?
Sugere-se então que se faça a carta de apresentação na single page, ou seja, uma só página. Nela a gente coloca employer's needs, ou seja, as necessidades do empregador, e your skills, e as suas próprias habilidades. Aqui também diz para demonstrar que você tem knowledge, conhecimento, e organization, e organização. Usar verbos ativos, né, na voz ativa, e sempre respect and professionalism. Então, sempre quando vocês forem escrever, quando forem falar, sempre com respeito e profissionalismo. E o número 3, então, vocês têm aqui como seria organizar ela. Geralmente é uma página só, então, o opening paragraph, um parágrafo breve descrevendo, fazendo uma introdução, 2 ou 3 parágrafos, então, descrevendo um pouquinho da sua experiência, mas bem breve, e closing paragraph. Então, aqui, encerramento, uma conclusão do seu texto. Na parte gramatical que nós estudamos, foi referência pronominal, que são os pronomes. Com certeza, lá no Inglês Técnico 1, vocês aprenderam os pronomes. Aqui nós temos os pronomes pessoais, I, eu, you, você, he, ele, she, ela. It é ele ou ela, singular, para coisas ou animais. We, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. Lembrando que esse pronome they pode ser tanto para coisas, quanto para animais e para pessoas. Pronomes demonstrativos, this, that, these, those. Pessoal, a referência pronominal acontece quando nós, para não repetirmos o sujeito, nós usamos um pronome para substituir. Vocês têm aqui alguns exemplos, então, que eu vou dar a seguir. Temos também os pronomes relativos, who, that, which. Os 3 significam que. Who é para a pessoa, that é que, indiferente se é pessoa ou animal, e which é só para coisas e animais. E pronomes interrogativos, who, que é quem, what, o que ou qual, e which, que é que. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que vocês, para facilitar. Os pronomes pessoais, como eu falei para vocês. Aqui temos um exemplo. Lions are opportunists. Os leões são oportunistas. Para não repetir, então, a palavra lions, leões, eu vou dizer eles, mas eu não vou colocar, substituir pelo pronome they. They prefer to eat without having to do much work. Então, eles preferem comer sem ter muito trabalho. Substituir lions, que é o sujeito, pelo pronome they. Aqui, algum caso, então, dos pronomes demonstrativos. This significa este ou esta. That, aquele ou aquela. These, estes, estas. Those, aqueles, aquelas. E ele se refere, então, aos substantivos. Por exemplo, these pencils are mine. Estas canetas são minhas. Estas canetas são minhas. Those are yours. Aquelas são suas. Então, uma forma de eu não precisar repetir a palavra pencils, por exemplo, não precisa repetir, eu só falo those are yours. Aquelas são suas. Então, isso é a referência pronominal, quando há essa substituição. Aqui nós temos alguns exemplos também do pronome pessoal. It is easy to play basketball. É fácil jogar basquete. Observe que aqui tem o it na frente, mas a tradução pode ser diretamente é. É fácil. We speak Italian in Italy. Nós falamos italiano na Itália. It started to rain. Começou a chover. No inglês sempre tem que ter um sujeito. Nós, no português, só falamos começou a chover. No inglês, não, tem que ter it. Ele começou a chover. Ele, o tempo. Mas, traduzindo, a gente fala começou a chover. We will go to the beach in the summer. Nós iremos à praia no verão. They always think I am wrong. Eles sempre acham que eu estou errado. Então, aqui alguns usos dos pronomes pessoais. Aqui algumas vezes que nós podemos substituir pelos pronomes, então, relativos. Falamos dos pessoais. Aqui, né, falamos pessoais. Aqui falamos dos demonstrativos. E aqui, então, dos relativos.
Exemplo, that's the teacher who or that voted against the proposition. Aquela é a professora que, tanto faz o uso who or that, que votou contra aquela proposição. Outro exemplo, the table which or that had a marble top cost too much. Então, a mesa que tem algum diferencial, né, ela custa muito. Então, a mesa que, como é objeto, eu não uso who e sim uso which. Pessoal, como último conteúdo, então, relacionado à gramática, nós temos, então, os verbos. Aqui eu coloquei uma lista, dois quadros, na verdade, contendo verbos, vocês podem observar, tem uma explicação aqui para vocês. Aqui são os verbos no infinitivo, ou seja, os verbos que traduzindo, quando a gente traduz esses verbos nessa forma aqui, eles ficam com a conjugação, então, are, e ir no final. Por exemplo, aqui, ó, to become. To become significa tornar-se. To begin, começar. Mas nesse quadro eu não coloquei só o presente, aqui então o infinitivo seria o presente, como coloquei já o passado, que é para vocês se localizarem, e a tradução. Essa tradução é da primeira coluna. Por exemplo, aqui, to become é tornar-se. Se eu falar became, tornou-se, porque aqui é passado. Aqui eu não escrevi a tradução, mas vocês já sabem que é o passado do verbo. Então, como tem dois quadros, esse quadro aqui nós temos os verbos irregulares, porque observem que ele muda totalmente dessa forma aqui para essa aqui. Por exemplo, aqui vocês têm aqui break, ficou broke, que é quebrar. Break, broke, mudou a forma. Bring, brought, que é trazer. Trazer, trouxe, mudou a forma. Então, eu chamo de verbos irregulares porque eles fazem essa mudança. Eu peço que vocês observem, esses que estão em negrito são os verbos mais importantes, e esses são aqueles que eu irei, então, cobrar nessa avaliação, que são os mais utilizados. Observem que tem mais alguns, que também são irregulares. Os que estão em negrito, eu peço que vocês observem com mais calma. E aqui, então, no quadro 2, é muito mais simples, nós temos os verbos regulares, que é muito mais simples. Aqui nós temos o infinitivo com to, sempre o infinitivo vai ter o to na frente. To ask, perguntar. Se eu falar só ask sem o to, eu estou dando uma ordem. Ask, estou dizendo pergunte. Então, sempre que nós tirarmos o to, vai ficar uma imposição. O imperativo que a gente chama. Aqui, como é verbo regular, para formar o passado, eu acrescento só duas letras, e d. To ask é perguntar. Se eu quero falar perguntou, eu só acrescento ed, asked. To change significa transformar. Transformou, changed. To continue, continuar. Continuou, eu chamo continued. To enjoy, curtir, apreciar. Enjoyed, curtiu, apreciou. Então, aqui vocês têm o quadro 2. Esse quadro é muito mais fácil, então, porque é só acrescentar e d nesses verbos. Esses verbos, pessoal, eles são assim pré-estabelecidos, então não tem que mudar. Alguns verbos são regulares, alguns, como vocês podem ver aqui, são irregulares. Já está estabelecido na própria língua. Esses aqui, por exemplo, nunca vão ter uma forma diferenciada, e esses aqui nunca se pode colocar ed, esses da outra lista maior, né? Nunca pode ser colocado ed, porque a forma está errada. E então, para finalizar, gostaria então de dizer para vocês que a prova ela tem um peso 6, então peço que vocês estudem. Eu vou disponibilizar o material que vai cair na prova, vou disponibilizar num arquivo único. Esse material vocês vão estudar e esse material também pode ser usado na prova. Então vai ser uma prova com consulta, mas usando só esse material que eu vou enviar, que eu vou colocar lá, arquivo único, prova. Então, vocês vão estudar aquele documento e pode ser usado na prova. As questões vão ser objetivas, então. Eu vou trabalhar com interpretação textual dos textos que nós já trabalhamos durante o curso, então, durante esse semestre. Dos diferentes gêneros que vocês viram, que são voltados ao secretariado. Os exercícios gramaticais que nós vamos ter na prova vão ser esses de referência pronominal e a questão dos verbos no presente, no passado e tradução também.
Como eu já falei, o material estará disponibilizado e desejo a vocês, então, bons estudos. E em caso de dúvida, eu peço que enviem mensagens para mim, que vai ter um fórum para a gente tirar as dúvidas. E bons estudos para vocês, bons estudos e abraços.